E aí pessoal, tudo bem? Agora que nós vimos todos os pré-requisitos necessários para poder entender a acentuação gráfica, nós vamos começar de fato a estudar essas regras. Eu organizei de forma separada, em vídeos separados, para que você possa entender da melhor forma possível sem haver algum tipo de confusão, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar as regras dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Nós já vimos esses conceitos lá nos pré-requisitos, mas para recordar, nós sabemos que os monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba. E eles são considerados tônicos porque dentro de um contexto eles podem ser ditos sozinhos dentro de uma frase. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Aí alguém diz, ler. Ler é um monossílabo tônico, correto? E as oxítonas são aquelas palavras que possuem mais de uma sílaba e a última sílaba é a mais forte, como por exemplo a palavra patê. Ela tem duas sílabas e o T é a sílaba forte, certo? Pois muito bem, as regras são muito fáceis porque elas são parecidas. Eu tentei utilizar aqui uma estratégia de cores para você perceber a semelhança. Pode ver aqui, ó, que o roxo se repete, o vermelho se repete e o verde se repete. Então, a acentuação gráfica é decorar as regras e depois entender através da prática. Você decora as terminações que são acentuadas e você pratica. Conforme você vai praticando, essa informação vai internalizando na sua mente e você vai passando a compreender o quão fácil é. E isso vai se tornando algo natural, certo? É o seguinte, a regra dos monossílabos tônicos é eu acentuo monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os. Como seria isso? Peguei aqui a palavra lá. Se você observar, lá é um monossílabo tônico, porque ele só tem uma sílaba, certo? Ele pode ser dito sozinho na frase? Pode. Onde você mora? Lá. Então ele é um monossílabo tônico. Ele possui uma terminação aqui, apresentada, das que acentua. Ó, eu acentuo a, as, e, es, o, os. Lá, então, é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em a. Se fosse a palavra mas, aqui, que é a próxima, elas são muito mas. Observe que é um monossílabo tônico terminado em as. A regra diz, acentuam-se monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os. A mesma coisa acontece com a forma verbal de, certo? Eu preciso que você dê aulas para o meu filho. Observe que é um monossílabo tônico terminado em é. E aqui eu tenho a palavra nós, monossílabo tônico terminado em os. Então, toda vez que terminar em a, as, e, es, o, os e for um monossílabo tônico, vai receber acento. Pergunta, por que D tem acento, a forma verbal, e aquele D de copo de água não possui? Porque nós estamos vendo aqui que é monossílabo tônico. Eu posso utilizar essa palavra aqui sozinha dentro de um contexto, ela vai ter sentido. Agora o de, por isso que ele é átomo, tá vendo que nós temos até o hábito de falar de ao invés de de? Por isso, porque ele é mais fraco e a forma verbal é assim, certo? Então o que determina a acentuação é a classificação que ele possui e a terminação. Bem fácil. Eu tenho também, dentro dos monossílabos tônicos, as seguintes terminações que acentuam. Os ditongos, lembra que nós vimos? Que quando duas vogais, entre aspas, ficam juntas, porque na verdade é uma vogal e uma semivogal, elas ficam na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Toda vez que o monossílabo tônico terminar em um desses três ditongos, eu vou ter acento. Se terminar em ei, el, oi, ou então os plurais dessas terminações, vai ter acento. Como seria isso na prática? Plural de mel, eu tenho méis, monossílabo tônico terminado em es, acentua. Céu, monossílabo tônico terminado em el. Dói, monossílabo tônico terminado em oi, certo? E por fim, nós temos aqui a terminação em. É o seguinte, esta regra ela é específica. Ela se refere aos verbos ter e vir quando eles aparecem na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Parece difícil, né? Então vamos tentar facilitar isso e compreender na prática. Quando você escreve assim, ó, ele tem muitos amigos e eles têm muitos amigos, perceba que o sujeito é singular, ele, e na outra é eles. Na escrita, vai ter diferença? Vai. Quando o sujeito for plural, eles têm, você vai colocar o acento circunflexo para indicar que este sujeito é plural. Então, sempre que for eles têm, os meninos têm, você vai utilizar acento. A mesma coisa com o verbo vir.
ele vem, eles vêm. Se o sujeito for plural, você vai usar acento nos verbos ter e vir, certo? Agora, a regra das oxítonas. Olha como é parecido, tá vendo as terminações que eu falei? Oxítona, lembrando, última sílaba forte. Toda vez que uma oxítona terminar em a, as, e, es ou os, ela vai receber acento. Vamos ver isso na prática? Atrás, eu separo essa palavra assim, ó. Atrás. Qual a sílaba forte? Trás. Atrás. Veja que ela é uma oxítona terminada em as. Café, eu separo café. Sílaba forte é o fé, oxítona, e ela é uma oxítona terminada em e. E aqui avô, eu separo avô, e é uma oxítona terminada em o. Terminou em a, as, e, es, o, os, recebe acento. Ditongos, mesma regra, por isso que eu disse que é fácil de decorar, porque é tudo parecido. Eu acentuo oxítonas terminadas naqueles mesmos ditongos. Ei, el, oi e os seus plurais. Como assim? Plural de anel, anéis, eu separo assim, né? Anéis. É uma oxítona terminada no ditongo és. Chapéu, chapéu, oxítona terminada em el. Anzóis, oxítona, eu separo anzóis, oxítona terminada em ois, certo? E eu também vou ter aqui o en, que nós tínhamos lá, e agora eu vou acrescentar o ens, com n, tá? Alguém, eu separo alguém, oxítona terminada em. Vintens, eu separo vintens, oxítona terminada em ens. Palavra parabéns, eu separo parabéns, é uma oxítona terminada em ens. Resumindo tudo, eu acentuo monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os ditongos ei, el, o e os seus plurais, e a terminação em nos verbos ter e vir quando eles aparecerem no plural. Eles têm, eles vêm. Oxítonas, acentuo oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, ditongos ei, el, o e os seus plurais, e em e ens. Pergunta, se tiver qualquer outra terminação, vou acentuar? Não, olha aqui um exemplo de monossílaba tônica. Vou pegar aqui a palavra dou, o verbo, né? Dou. É uma monossílaba tônica? Sim. Só que ela tem uma dessas terminações. Existe esse ditongo aqui? Não. Então não vou ter acento. Uma palavra oxítona, o verbo fazer. Eu separo fazer. A regra está dizendo que eu vou acentuar oxítona terminada em R ou ER? Não, eu só acentuo se terminar em a, as, e, es, os, e, el, o e os plurais, e eles, certo? Então foi isso, espero que tenham entendido e nos próximos vídeos nós vamos ver as próximas regras.